E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Itaúsa. E para você que fala, nossa, Itaúsa nunca anda esse negócio aí, fica sempre ali naquela casa de 7, 8, 9, 10 reais, esse negócio não muda, ele sobe, desce, não vai para frente, nunca valoriza. A gente vai trocar uma ideia aqui nesse vídeo e vai mostrar que isso daí é uma estratégia da empresa e que sim, ela valoriza, porém você não consegue visualizar a olho nu por conta disso que ela acaba fazendo. E a gente vai olhar também os outros indicadores da empresa para ver se talvez ela está sendo um potencial investimento para você estudar e cogitar investir nas ações dela ou não. Principalmente se você for aquele investidor mais prudente, mais conservador, porque as ações da Itaúsa acabam tendo mais essa característica de conservadorismo e prudência frente a outros investimentos de renda variável. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, quando você se inscreve, o YouTube entende que os conteúdos estão bacana, que o canal está fornecendo um conteúdo interessante para você, e daí ele divulga para mais pessoas, então fortalece aí, dá essa força. E agora a gente vai dar uma olhada no histórico de cotações das ações da Itaúsa para a gente conseguir visualizar essa questão de que muitos investidores acreditam que ela nunca traz valorização, porque os valores estão sempre nessa casa entre 8 e 10 reais. Quando a gente visualiza aqui em 2007, a gente vê que o preço das ações era na casa de 7,17, 7,50, ou seja, bem próximo do preço atual, que é 7,85. Porém, a realidade é que o preço das ações, sim, ele vem se valorizando, porém você não consegue visualizar isso a olhos nus porque anualmente a empresa ela traz bonificações para os acionistas. E para você que não sabe, a bonificação seria quase uma chamada de capital forçada. Em vez da empresa te distribuir o seu dividendo, ela fala assim: ó, eu não vou te distribuir esse dividendo, eu vou deixar ele aqui dentro da empresa, a gente vai conseguir ainda utilizar ele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te bonificar com uma certa quantidade de ações. Então se você tiver 10 ações, eu vou te dar mais uma ação em vez de te pagar esse dividendo. E daí o que ela faz aqui nesse movimento? Anualmente ela vem fazendo isso, conforme a gente consegue visualizar aqui as bonificações e as datas que ocorreram, não necessariamente ela vai fazer todo ano, mas é uma estratégia que a empresa pode fazer. E outras empresas fazem também, além da Itaúsa, e é por isso que você tem que ficar de olho em todos esses aspectos. Então, quando ela faz essa bonificação, ela faz o quê? Ela vai aumentando o número de ações, ou seja, ela vai alargando a base de ações. E esse preço da ação, ele tende a ser diluído sobre esses aumentos. Então, é por isso que você vai tendo essa sensação de que o preço não está valorizando, mas ele está. A questão é que a base, a quantidade de ações está sendo aumentada e esse preço ele vem sendo diluído sobre uma quantidade maior do número de ações. Então, te traz essa sensação de que não está ocorrendo a valorização. Porém, ela está. E agora que você já entendeu que sim, ela valoriza, porém, como ela vai aumentando essa base conforme as bonificações, o preço ele acaba sendo diluído nessa base maior, a gente vai dar uma olhada nos outros indicadores para ver se ela pode estar sendo uma ação interessante para a gente estar estudando e cogitar investir nela ou não. Agora a gente está aqui no Status Invest. Para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Se você ainda não conhece o ticker da empresa, é ITSA4. Se você for comprar entre uma a 99 ações, você precisa colocar o F na frente para comprar no mercado fracionário, o que ficaria ITSA4F. Então o valor atual aqui está na casa de 7,85. O dividendo está na casa de 6%. É um dividendo que eu considero interessante por conta de toda essa maturidade dos investimentos que a empresa tem. Para você que não sabe, a Itaúsa ela não é uma empresa operacional que vende produtos ou presta serviços. Ela é uma holding, ela é uma empresa que investe em outras empresas. Então aqui dentro a gente tem Banco Itaú, Dexco, a Alpargatas, que é da Havaianas. Então nós temos diversas empresas aqui que geram o resultado da Itaúsa. Então, nesse caso aqui, essa métrica de 6% eu considero interessante porque ela já é uma empresa madura, principalmente o Banco Itaú, que é a maior posição, e essa métrica de 6% ela é interessante, principalmente quando nós temos resultados muito recorrentes e positivos e que ainda vão gerando acréscimos ao longo do tempo. Quando a gente dá uma descida aqui para ver outros indicadores, o preço-lucro aqui está na casa de 5,57. Esse é bem interessante. O preço-lucro, para quem não sabe, é o seguinte: se a empresa mantivesse as lucratividades e distribuísse a totalidade, ou seja, distribuísse 100% dos lucros, em algo próximo aqui de 5 anos e meio, você teria o retorno do seu investimento. Se você for pegar agora que estamos em altas de taxas de juros, a renda fixa deve estar num PL ali próximo de 6 também. Ou seja, estaríamos com um PL
atrativo. É claro que você não vai ficar comparando renda fixa com renda variável, porque são coisas diferentes. Mas se formos olhar sobre essa ótica, a Itaúsa estaria com um PL similar ao de renda fixa atualmente, porém é uma empresa que oferece outras perspectivas além da renda fixa. Então aqui é uma métrica bem baixa, eu considero de 10 para baixo super atrativo. Porém, nesses momentos onde a taxa de juros está muito elevada, muitas pessoas às vezes acabam considerando essa métrica de 10 um pouco superior e tendem a reduzir ela. Porém, eu considero uma métrica de 10 para baixo muito atrativa, principalmente quando a gente olha para resultados recorrentes, resultados interessantes e essas métricas de dividendo e tudo mais. Quando você se une com outros fatores e vê que a empresa tem uma perspectiva legal para o futuro, essas métricas na casa de 6 de PL são muito interessantes. O preço-valor patrimonial aqui, que está na casa de 1, essa daqui, se você não sabe o que é como se, digamos que ela tenha R$ 100 de patrimônio, você estaria comprando por R$ 100 também. Então você estaria comprando na linha do justo com base no valor de patrimônio das ações. Esse daqui eu considero descontado, apesar de estar em 1 e você poder falar, bom, então eu estou comprando no preço justo. Eu considero descontado por conta da maturidade que a Itaúsa oferece com o seu portfólio de investimentos na questão de Itaú, Alpargatas e etc. Então, ela poderia oferecer um prêmio, então seria normal que você pagasse um valor superior ao preço de valor de patrimônio por toda essa maturidade dos negócios dela. E quando a gente olha aqui a parte do ROI, na casa de 17,87%, e quando a gente olha ele ao longo do tempo, a gente vê que a empresa sempre veio trazendo esse ROI alto. O ROI seria o retorno sobre o patrimônio investido. E é legal agora que a gente entrou nessa parte de ROI, a gente entrar em um outro aspecto. É normal que ela tenha um dividendo um pouco inferior também, porque como eu comentei com vocês, ela é uma holding, ela não vende produtos ou presta serviços. O intuito dela é fazer investimentos interessantes para aí sim esses investimentos gerarem um resultado atrativo e potencializarem a operação. Então, é normal a gente esperar que em alguns momentos ela possa ter um dividendo reduzido por conta que às vezes, se ela achar que é mais vantajoso investir ou recomprar ações, independente do que seja, ela vai acabar efetuando esses movimentos e daí sim o seu dividendo pode ser um pouco reduzido em alguns momentos. Mas mesmo com tudo isso, a gente ainda conseguiu visualizar que ela oferece um dividendo interessante. Então ela traz uma certa maturidade com o portfólio de empresas que ela tem e ela ainda oferece esse potencial de valorização com esses investimentos que ela pode efetuar ao longo do tempo com essa perspectiva de valorização futura. A gente está aqui na parte do payout. Para você que não sabe, o payout é a parte do lucro que é distribuída para você, acionista. Então, quando a gente olha aqui num fluxo de tempo dos últimos 10 anos, ela sempre distribuiu na casa de 35% para cima e, em alguns momentos, ela pode distribuir 50%, 90%, 80%. Isso vai depender do cenário, igual eu comentei para vocês. Ela vai olhar e vai falar assim, vale mais a pena eu investir em negócios ou distribuir dividendos? E daí ela vai tomar essa decisão. Mas o que é legal da gente prestar atenção aqui é o seguinte, se você perceber, ao longo dos 10 anos, ela sempre teve distribuições positivas, ou seja, ela sempre gera lucratividade. Para você que gosta de uma empresa que é mais conservadora, mais perene e que vai sempre gerando resultados positivos, a Itaúsa acaba sendo uma empresa que se encaixa bastante nesse perfil. Só para a gente dar uma olhada, a gente está aqui na DRE da Itaúsa. A DRE seria receita, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo da ação, e a gente consegue ver que desde 2008 até agora a empresa nunca trouxe resultados com prejuízo. E só para a gente concluir, a gente já conseguiu visualizar que ela sim traz uma valorização para as ações, porém, por conta desse aumento da base aqui do número de ações, isso acaba sendo diluído e a olhos nus não te traz essa sensação de valorização, porém sim, ela traz. Em relação a indicadores, a gente conseguiu visualizar que eles são indicadores muito interessantes na casa de dividendo, um dividendo considerável, apesar de ela ainda efetuar investimentos, ou seja, às vezes não direcionar para dividendos, e mesmo assim ainda traz um dividendo ali na casa de 6, 7%, que é bem interessante. Quando a gente olha na parte do preço-lucro, a gente conseguiu visualizar um preço-lucro extremamente reduzido, inferior a 6 anos, e com resultados recorrentes, nunca deu prejuízo ao longo dos últimos 10 anos, sempre distribuiu uma quantidade relevante de dividendos para os acionistas, ou seja, e com base em tudo que a gente já viu, ela é um tipo de empresa que, caso faça o seu perfil, você conseguiria estar adequando ela na sua carteira, porque ela tem diversos pontos positivos. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. Dá essa força aí pra gente. Valeu, meus queridos, e abraço!